O livro de Ectes capítulo 1. Eu fiz o primeiro livro, ó Teófilo, sobre todas as coisas que Jesus começou, tanto a fazer como a ensinar, até o dia em que ele foi recebido acima, depois de pelo Espírito Santo ter dado mandamentos aos apóstolos que tinha escolhido, aos quais também, depois de ter sofrido, apresentou-se vivo com muitas evidências, sendo visto por eles durante 40 dias, e falando-lhes das coisas relativas ao reino de Deus. E, reunindo-os, mandou-lhes que não saíssem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que, disse ele, de mim ouvistes. Porque João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos dias depois destes. Então aqueles que tinham se reunido lhe perguntaram, dizendo, Senhor, tu restaurarás neste tempo o reino a Israel? E ele lhes disse, não pertence a vós saber os tempos ou estações que o Pai pôs em sua própria autoridade. Mas vós recebereis poder do Espírito Santo, que virá sobre vós, e vós sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, e Samaria, e até ao último lugar da terra. E tendo ele dito estas coisas, enquanto eles o viam, ele foi levantado acima, e uma nuvem o tirou dos olhos deles. E enquanto eles estavam com os olhos fixos ao céu, depois dele ter ido, eis que 2 homens de roupas brancas se puseram junto a eles. Os quais também disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que foi tomado de vós acima ao céu, assim virá, da maneira como o vistes ir ao céu. Então eles voltaram a Jerusalém do monte que se chama das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém à distância de um caminho de sábado. E ao entrarem, subiram ao cômodo superior, onde ficaram Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago filho de Alfeu, Simão Zelote, e Judas irmão de Tiago. Todos estes perseveravam concordando em orações e petições, com as mulheres, com Maria a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. E em algum daqueles dias, havendo uma multidão reunida de cerca de 120 pessoas, Pedro se levantou no meio dos discípulos e disse: Homens irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo, por meio da boca de Davi, predisse quanto a Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Porque ele foi contado conosco, e obteve uma porção neste ministério. Este, pois, adquiriu um campo por meio do pagamento da maldade, e tendo caído de cabeça para baixo, partiu-se ao meio, e todos os seus órgãos internos caíram para fora. E isso foi conhecido por todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que aquele campo se chama em sua própria língua a Coronel Damá, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos, sua habitação se faça deserta, e não haja quem nela habite, e outro tome seu trabalho de supervisão. Portanto é necessário, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus entrava e saía conosco, começando desde o batismo de João, até o dia em que diante de nós ele foi recebido acima, se façam destes testemunha conosco de sua ressurreição. E apresentaram 2, a José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e a Matias. E orando, disseram, Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra a qual destes 2 tu tens escolhido, para que ele tome parte deste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou para ir a seu próprio lugar. E lançaram-lhes as sortes, e caiu a sorte sobre Matias. E ele passou a ser contado junto com os 11 apóstolos. Pai Celestial, viemos diante de Ti com corações agradecidos, meditando na promessa do Espírito Santo e no chamado para sermos Tuas testemunhas no mundo.
Ajuda-nos a permanecer firmes em oração e unidos em propósito, assim como os primeiros discípulos buscaram tua orientação. Que possamos compartilhar com ousadia a mensagem do teu amor e salvação, confiando no teu poder para nos guiar. Conduze-nos na tua verdade. Amém.